Bem, vejamos agora então esse método do ponto fixo, que já é um método auto-iniciável, embora ele traga algumas coisas desagradáveis. Então, pessoal, o que é esse método do ponto fixo? O método do ponto fixo ele vai transformar a equação explícita f de x igual a zero, que é a equação que a gente quer resolver, numa equação equivalente implícita x igual a φ de x, de forma que essa equação implícita gere uma sequência convergente, onde a aproximação atual da raiz é feita pela avaliação dessa função φ de x para x igual a xk, ou seja, a aproximação anterior da raiz. E essa função φ de x recebe o nome de função de iteração. Tá bom? Então, para a gente entender como é que se formam essas funções de iteração, que são funções implícitas, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Suponha que a gente queira determinar as raízes reais dessa equação do segundo grau, 4x² menos 8x menos 5 igual a zero. E ela possui duas raízes exatas, que podem ser facilmente determinadas pela fórmula de Bhaskara, que são x igual a 5 meios positivo e x igual a menos meio negativo. Então, tem um número bem grande mesmo, tantos quanto eu queira, de funções de iteração que podem ser geradas. Eu posso isolar do lado direito ali o 8x e dizer que 8x é 4x2 menos 5, portanto, x é 4x2 menos 5 sobre 8. De outra forma, eu posso isolar 4x2. 4x2 igual a 8x mais 5. x2 igual a 8x mais 5 sobre 4. φ2 de x é raiz quadrada de 8x mais 5 sobre 4. E assim as demais. Assim as demais raízes, né? As demais funções de iteração, né? Aqui eu posso dividir a equação toda por x e assim eu vou gerando várias outras funções de iteração. Eu vou focar nessas duas para explicar o que eu quero, né? Então, observe que essas duas funções de iteração, admitindo que eu esteja procurando a raiz 2,5, né? Eu vou usar a minha aproximação inicial da raiz x0 igual a 3 nos dois exemplos. Tá? No exemplo da esquerda, eu vou usar a função de iteração 4x2 menos 5 sobre 8. E no exemplo da direita, a raiz quadrada de 8x mais 5 sobre 4. Então, eu vou avaliar essa função φ1 de x para x igual a 3. Então, φ1 de 3, se vocês repetirem em casa, vocês vão ver que dá 3,875. Vou pegar esse 3,875 e tornar a aproximação atual da raiz. Então, φ1 de 3,875 dá 6,883. Eu jogo esse 6,883 aqui e obtenho φ1 de 6,883, 23,06 e assim sucessivamente. Então, mesmo desconhecendo a raiz, eu estou vendo que essa sequência está aumentando a distância de um número para o outro. Aqui eu tinha 3, aqui eu já passei para 17 e assim sucessivamente. Então, essa sequência aqui diverge. Eu não preciso ser doutor em cálculo numérico para observar que ela está divergindo, não está chegando a solução nenhuma. Agora eu vou usar o mesmo 3
como solução inicial nessa outra função de iteração aqui, que é a raiz quadrada de 8x mais 5 sobre 4. Então, eu avalio o φ2 de 3, obtenho 2,693. Passo 2,693 para aqui. Avalio o φ2 de 2,693, obtenho 2,576. Avalio o φ2 de 2,576, obtenho 2,53. Avalio φ2 de 2,53 e obtenho 2,512. E aqui, ao contrário da primeira função, eu observo que esta sequência aqui é uma sequência convergente, que está se aproximando da raiz. Tá certo? Agora, já que uma função convergiu e a outra divergiu, cabe esta pergunta: como saber se a função escolhida gera uma sequência convergente? Então, apesar de ser autoiniciável, o método do ponto fixo não vai gerar sempre uma sequência convergente. Então, a gente vai ver agora esse teorema. A sequência será convergente se a função de iteração φ de x e φ' de x forem contínuas dentro do intervalo de busca. E mais, se o módulo de φ' de x for menor do que 1 para todo x contido dentro do intervalo de busca. E se x0, a aproximação inicial, estiver dentro do intervalo de busca. Tá bom? Então agora vamos ver por que a função φ1 divergiu e a função φ2 convergiu para o intervalo de busca 2, 3, com x0 igual a 3. x0, lembrando que é a minha aproximação inicial da raiz. Tá? Então, observe que no primeiro caso, a derivada de φ1 de x, φ1' de x é igual a x. Portanto, φ'1 de 2 é 2 e φ'1 de 3 é 3. Não é difícil observar que os módulos desses dois valores são maiores do que 1. Por isso que a função de iteração diverge, não converge. Tá? Por outro lado, φ2 de x igual a raiz de 8x mais 5 sobre 2. A derivada disto é meio vezes 1 sobre 2 raiz de 8x mais 5, vezes a derivada de 8x mais 5, que é 8. Portanto, φ2' de x é 2 sobre 8x mais 5. Eu determino o valor de φ'2 de 2, obtenho 2 sobre raiz de 21, que é menor do que 1. φ'2 de 3 é 2 sobre raiz de 29, que também é menor do que 1, e é por isso que a função 2 converge. Então vamos ver aqui os mesmos dois exemplos que a gente vem vendo. E elevado a x mais x menos 5 igual a 0. Intervalo de busca 1, 2. x0 igual a 1,5, o centro do intervalo de busca. E vamos fazer as iterações até que o erro seja inferior a 1%. E vamos usar a função φ de x igual a ln de 5 menos x. Observe que isso foi obtido isolando E elevado a x do lado esquerdo. Se E elevado a x é igual a 5 menos x, eu tiro o logaritmo neperiano do lado esquerdo, obtenho x igual ao ln de 5 menos x. Então, essa é a minha função de iteração.
Quando eu derivo essa função, eu obtenho menos 1 sobre 5 menos x, a derivada dela. Então, filhinha de 1 é 1/4, o módulo de filhinha de 1 é 1/4, e o módulo de filhinha de 2 é 1/3. Portanto, eu posso usar sem medo que essa função convergirá. Então, a minha aproximação inicial está aqui. Aqui está a minha função de iteração e aqui vai aparecer o erro que eu vou calcular da mesma forma. É x1 menos x0 sobre x1, x2 menos x1 sobre x2, x3 menos x2 sobre x3 e assim sucessivamente. Se eu quiser um erro percentual, tenho que multiplicar isso por 100%. Então, quando eu jogo 1,5 aqui dentro, eu obtenho 1,2528. Quando eu jogo 1,2528, obtenho 1,3210. Quando eu jogo 1,3210, ou seja, o ln de 5 menos 1,3210, isso é 1,3026. E assim, quando eu jogo 1,3026, obtenho 1,3076. Então, quando o meu erro é inferior a 0,1%, aliás, a 1%, então eu paro e digo que a aproximação da minha raiz é 1,3076. Tá? Então, vejamos aqui o segundo exemplo. x² menos a raiz de x mais 1 igual a 0. Novamente, o intervalo de busca 1, 2. x0 igual a 1,5 e o erro inferior a 1% será o meu critério de parada. Observe que se eu isolar x² igual a raiz de x mais 1, eu extrair a raiz cúbica dos dois lados, eu vou ter x igual a raiz sexta de x mais 1. Tá? Então, essa será a minha função de iteração. Eu vou confirmar se ela é convergente. A derivada dela é 1 sobre 6 raiz sexta de x mais 1 à quinta. O módulo de filhinha de 1 é 1 sobre 6 vezes a raiz sexta de 32. E o módulo de filhinha de 2 é 1 sobre 6 vezes a raiz sexta de 243. Então, eu posso usar sem medo, a função é convergente, porque os dois valores são menores do que 1. Então, eu jogo nessa função de iteração φ de x igual a raiz sexta de x mais 1, 1,5, obtenho 1,1650. Jogo 1,1650, obtenho 1,1374 e faço isso até que o meu erro seja inferior a 1%. Então, com o erro inferior a 1%, portanto igual a 0,2%, a aproximação da minha raiz é 1,1350. Ok?